E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para auxiliar vocês, as nossas aulas presenciais. Então, esse vídeo eu vou explicar novamente como é que é o processo aqui da simulação de tecido. Lembrando a vocês que eu já passei os conceitos, então aqui eu vou explicar a parte técnica mesmo, como é que funciona então esse processo. É bem simples, vocês viram, né? Então, relembrando aqui, eu coloquei um objeto que vai ser, ele vai servir como colisão e um outro objeto que vai servir como o nosso tecido, né? Então, tá aqui, esse daqui vai ser o objeto que vai servir como tecido. Vou aumentar o tamanho dele, tá? Deixar ele um pouquinho maior. Lembra que também que eu expliquei para vocês que é importante a gente ter mais resolução, né? Vou colocar aqui, tudo vai depender da sua máquina, tá? Vou colocar 90 por 90, mas cuidado, talvez o seu computador não aguente, então você precisa reduzir, ou se o seu computador é mais potente, você pode até aumentar e vai aumentar a qualidade, a resolução do seu tecido, tá? Muito bem, feito isso, agora eu vou configurar. Para fazer essa configuração é extremamente simples. Eu preciso do objeto que vai ser a colisão e o objeto que vai ser o tecido. Para isso, pessoal, a gente precisa, aqui nessa parte, nessas abinhas onde a gente altera os menus, eu vou colocar na aba de FX. E na aba FX, eu venho no menu Anycloth, vou colocar para a área do tecido, ó, Create Anycloth. Pronto, já criei, ficou ali aparecendo um ícone de uma camisetinha, né? E na parte de baixo eu vou criar aqui Anycloth. Eu vou colocar aqui como Passive Collider. Então, esse daqui vai ser a colisão. Se a gente colocar aqui o Play, importante, lembra que eu expliquei para vocês? Botão da direita, Playback Speed, e eu vou colocar nessa opção Play Every Frame Free. E aí vocês vão ter todos os frames calculados. Nessa versão Maya 2022, ele já está fazendo até mesmo com real time, mas eu não sei, às vezes o desconfiguro pode ser também do meu computador, né? Então, ó, ele já está fazendo o cálculo, ó. Vocês estão vendo? Independente se eu der o play ou não, vocês estão vendo essa linha rosinha passando por aqui? Pois é, ele já está realizando esse processo já. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Ele já está fazendo. Agora, eu posso dar o play para ver em velocidade em tempo real. Eu posso colocar aqui nessa opção Real Time e a gente visualizar como é que ele está ficando. E o mais legal, ele grava um cache, ó. Mas eu acho que é por conta dessa versão que eu estou do Maya, não na versão que a gente trabalhou, né? Então, caso de vocês não esteja fazendo isso, aí vocês podem utilizar aquele recurso que eu utilizei em aula, se vocês estiverem utilizando uma versão mais antiga do Maya, tá? Então, tá aqui. Uma coisa que eu expliquei em aula também para vocês foi a troca do tecido, né? Então, aqui, ó, Anycloth Shape, basta selecionar o objeto, procurar essa abinha Anycloth Shape, e vocês vão colocar aqui em presets, vocês vão colocar a opção que lembra um pouquinho mais do algodão, tecido de algodão, por exemplo, que é essa opção do t-shirt. Então, coloquei a Replace para ele poder substituir, como eu disse, né? Eu já falei também isso em aula, vocês podem fazer um blend de outros tecidos aqui, vocês podem misturar, né? E pode entrar nas propriedades, que são muitas informações aqui, né? E aí, basta dar o play aqui e ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que ele está fazendo cache aqui para mim, ó. Eu tenho que aguardar, mas onde ele já passou, eu posso verificar como é que ele está ficando. Percebam que é bem diferente do que ele estava fazendo até então, né? Vou esperar mais um pouquinho. A minha animação, a minha simulação ser finalizada, e aí eu tenho o meu objeto. Então, é basicamente isso que a gente tem, né? Olha aí, já tenho aqui o meu objeto. O que é bacana a gente prestar atenção aqui é as alterações e a qualidade desse tecido. Vamos supor que, no caso, vocês estejam fazendo algum objeto e esse tecido esteja entrando dentro de uma área, entrando dentro da outra, não está bonito isso, enfim. Você pode, dentro dessas configurações, nessa área aqui de collisions,
alterar o valor aqui em thickness. Isso vai fazer com que ele aumente a qualidade dessa colisão entre o tecido, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, novamente lá no comecinho, ele já está calculando, percebam, né? Ele não vai, aqui a gente vai ter tanta diferença porque eu estou fazendo uma coisa bem simples, né? Mas vejam, ó, a qualidade já vai ser alterada. Então, ele vai alterar um pouquinho o comportamento desse tecido. Eu exagerei ali, né? Vocês perceberam, eu coloquei o número super alto, né? Então, só o fato de eu alterar, e alterei bastante o thickness, vocês estão vendo que o comportamento dele já foi bem diferente, né? Deixa ele continuar ali. Ele está demandando um pouquinho mais de tempo para fazer o cálculo. Mas para quem me perguntou em aula, né, a gente estava no finalzinho, não deu tempo de eu responder, seria mais ou menos nessa parte, ó, tá vendo? Então eu dei um pouquinho mais de dureza ali para o tecido. Já teve outro comportamento. Então, lógico, eu exagerei, né? Você pode... porque tudo depende muito da escala que você está utilizando. Se você está utilizando um objeto muito grande dentro das unidades do Maya, ele vai se comportar diferente de um objeto que você está utilizando com uma unidade menor, menos unidade. Então, aqui você pode configurar esse comportamento. Ó. Então, vocês já estão vendo que ele está bem diferente, né? Ele até escorrega ali, né? Já não é um tecido tão... Parece que é tão mole quanto o da outra vez, né? Então, eu vou diminuir aqui esse valor. Vocês vão ver que o comportamento vai ser bem diferente. Eu vou colocar um valor bem menor agora, só para vocês entenderem essa diferença. Ele está fazendo o cálculo aí, demanda um tempinho. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu vou mostrar para vocês mais detalhes ainda do N-Cloth, que dá para a gente fazer a cortina, inclusive, né? A gente fazer até mesmo a animação da cortina abrindo e fechando, né? Então, olha aqui, ó. Vou dar um play só para vocês verem a diferença. Olha só, eu diminuí o valor, né? Mas às vezes pode ser que ele atravesse um tecido, como eu disse no começo. Então, estas configurações aqui na colisão, vocês podem alterar, né? Verifiquem os outros processos aqui que ele vai fazer algumas alterações em cima desse preset, tá? Isso eu estou trabalhando em cima desse preset. Cada preset aqui tem um comportamento diferente, tá? Certo, pessoal? Então, agora, se eu for fazer, por exemplo, uma cortina, como é que eu vou criar esse processo? Vou fazer uma nova cena aqui e a gente vai simular aqui bem rapidinho uma cortina. Eu vou colocar aqui o objeto que vai ser a cortina. Vou fazer uma rotação aqui no meu objeto, aqui no eixo Z, eu vou rotacionar menos 90 graus e vou subir um pouquinho esse objeto. Vou expandir um pouquinho o tamanho dele, depois aumentar a resolução também, para a gente ter mais resolução. Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem esticar um pouquinho esse objeto? Pode. Só na hora que vocês forem aumentar a quantidade poligonal, deixe com os polígonos quadradinhos, né? Então, eu venho aqui, ó, no meu objeto, eu posso aumentar a quantidade de polígonos dos dois lados, né? Eu vou colocar aqui um pouco mais. Você pode forçar um valor aqui, por exemplo, né? Se ainda não for o suficiente, você põe um pouquinho mais. Pronto, aqui para mim já está o suficiente. Pronto, eu já tenho aqui o tecido da minha cortina. Legal. O que eu estava falando para vocês na aula era da gente colocar alguns pontos para segurar essa cortina. Tá? Eu não vou desenhar as argolinhas da cortina, vocês podem desenhar as argolas, podem fazer orifício ali no tecido, né? E fazer mesmo ela deslizando, né? Sobre o varão da cortina ali. Vocês podem fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui o que é mesmo o nosso assunto, que é a simulação do tecido, né? Então, eu posso selecionar algumas áreas aqui do meu objeto, né, para fazer esse processo. Mas antes, eu já vou colocar aqui a simulação, né? Então, eu não vou colocar aqui uma colisão, porque não tenho nada embaixo, nenhum outro objeto, né?
Então, a única coisa que eu vou criar aqui é anycloth. Ah, antes, tá, gente? Vem aqui, dá um freeze transformation, tá? E elimina o histórico também desse objeto, que é mais fácil para o computador fazer o cálculo quando você elimina, inclusive, o histórico, né? E aí eu venho em anycloth, eu vou agora criar anycloth. Pronto, eu já tenho meu objeto. Lógico, se eu der um play aqui, obviamente esse objeto vai escorregar, vai lá para baixo, não vai fazer sentido nenhum. A gente quer segurar esse objeto, né? Então a gente vai criar algumas áreas aqui. Eu vou fazer em um polígono, tá, gente? Mas vocês podem fazer até mesmo em outras áreas. Pode pegar vértice. Vou até pegar vértice para mudar um pouquinho, né? Vou pegar aqui alguns vértices, por exemplo, e esses vértices que ele vai segurar. Mas você pode selecionar um conjunto de vértices. Não pode ser um vértice só. Aliás, pode ser mais de um vértice. Pode ser um ou mais, enfim, você vai escolher. Então eu vou colocar aqui, no caso, um único vértice. Mas você pode escolher edge, você pode escolher faces, tanto faz e funciona, tá bom? E para a gente poder fazer isso, essa opção para a gente poder criar esses controles, que depois eu posso inclusive animar, eles vão estar aqui, ó. AnyConstraint, Transform Constraint. Então, eu vou colocar essa opção apenas neste daqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Ó. Coloquei apenas em um vértice. E vou dar o play aqui. Deixa ele carregar. Olha só o que já está acontecendo aqui. Vocês viram, né? Ó, vou dar o play. Meu objeto está sendo preso por ali. Claro que o meu tecido não está legal, né? Eu preciso escolher um tecido melhor para a gente fazer isso. E aí eu posso escolher, deixa eu colocar aqui no modo objeto aqui. Eu posso escolher aqui em presets o t-shirt, como eu falei no comecinho. Agora eu vou dar um play. Deixa ele carregar todo aqui. Estão vendo que já o tempo é diferente, né? Óbvio que eu coloquei em um vértice só, né? Fica toda a tensão ali, fica forte, né? Tudo isso eu posso configurar também aqui em Thickness, né? Eu posso aumentar ou diminuir, aí a gente vai ter um comportamento diferente, como eu falei para vocês lá no início. E o mais interessante é que eu posso criar vários desse, né? Então, eu vou criar alguns dele, tá? Eu vou apagar esse daqui e vou fazer em cima de faces, tá? Então, ó, eu venho aqui agora, eu seleciono alguns conjuntinhos de face aqui, por exemplo. Eu vou selecionar essas 4 faces aqui e vou acrescentar, então, o Transform Constraint. Pronto, ele já criou. Vocês estão vendo que aparece 4 pontinhos, que foram que eu escolhi mesmo. E aí eu posso fazer vários dele, ó. Pressionar a tecla G para repetir o último comando. Eu não vou fazer regular, tá, gente? O certo era eu ver quantos que eu estou selecionando e pular. Eu vou fazer aqui meio que aleatório, só para mostrar aqui para vocês e a gente não perder muito tempo, tá? Estou selecionando um conjuntinho com 4 faces, mas fica a critério de vocês. É só para mostrar para vocês mesmo que não tem uma regra que eu tenho que selecionar uma quantidade exata de faces, tem que ser face, tem que ser vértice. Não, você vai escolher, tá? Pronto, tá aí. Tá um pouquinho longe, tá um pouquinho difícil selecionar. Pronto, agora tá tudo certo. Tecla G. Pronto, repetir o último comando. Fazendo isso, ó, eu já vou ter agora um comportamento bem diferente do que eu tinha antes, né? Ó, vocês vão vendo que eu tenho ali o tecido. Ele vai ficar se mexendo porque ele se soltou, né, enquanto a animação ficar rolando. Depois a gente vai escolher o ponto exato que você quer. Legal, tá aqui. Mas se eu quiser fazer uma animação, bom, o que você pode fazer é selecionar um ponto, caso você queira aqui, e você pode até mesmo utilizar o N-Solver aqui para fazer, por exemplo, para ele ficar parado ali num ponto, por exemplo, como eu expliquei, ou não, se você não quiser utilizar nada desses efeitos, você quer só mesmo dar movimento para esses controles, também é muito fácil. Eu posso selecionar, tá vendo aqui? Todos esses constraints vocês percebem aqui, como já expliquei, né? Essas correntes aqui, né? Esse ícone de corrente, que a gente vai utilizar bastante ainda nas próximas aulas, né?
que o conceito disso tudo eu vou reforçar ainda isso em aula presencial, vocês podem animar cada um deles também. Então eu vou só aqui acrescentar um keyframe, lembrando a tecla para a gente poder acrescentar um keyframe é a tecla S. Marquei aqui. Então ele vai fazer esse daqui, depois daqui até o 100 eu vou recolher cada um deles. Então eu vou pegar aqui, ó, esse daqui, eu vou colocar um pouquinho mais para cá, pressionar a tecla S, pegar o próximo, recolher um pouquinho mais para cá, tecla S. Vou pegar cada um deles. Eu fiz bastante aqui, não precisava fazer tanto para demonstrar para vocês, né? Vou fazer até o último. E a gente vai ver o resultado disso tudo. Pronto. Vamos ver o resultado desse processo, né? Ele está fazendo o cálculo, mas aqui vocês já percebem, ó, que é como se eu estivesse recolhendo a cortina, né? Já dá agora para vocês imaginarem aí no ambiente interno que vocês estão modelando as possibilidades, né? Então eu vou dar um play aqui, ó. Eu posso dar um stop. Eu tenho o meu movimento. Aí você pode colocar mais frames aqui, tá, gente? Ó, quanto mais frames vocês colocarem, mais estabilizado ele vai ficar a cortina. Certo, gente? Ó. Então, é um exemplo legal aí que vocês podem fazer, a parte da cortina. Esse processo serve a mesma coisa. Se você quiser fazer aquela cortininha e ficar presa num canto, você pode utilizar também. Dentro aqui do AnyConstraint, vocês têm também a opção de utilizar o Surface, se vocês quiserem também. Assim, tem várias maneiras, né? O Point to Surface, desculpa, também vai funcionar da mesma maneira. Por exemplo, se você quiser fazer uma bandeira e ela fique presa por duas áreas, ela vai ficar ancorada ali também, né? E aquele tal negócio, né? Vocês podem ainda trabalhar no próprio tecido. Se vocês acharam que está muito leve esse tecido, vocês podem mexer também na gravidade, né? Como eu já falei para vocês aqui no Núcleos, vocês também podem trabalhar a parte aqui, algumas outras características dentro dos objetos que vocês estão trabalhando, né? Então, como eu já expliquei, né, a gente tem aqui um monte de característica. Por exemplo, se eu quiser deixar ele mais pesadão, né, ele vai calcular tudo de novo, tá? Então a gente vai ver como é que ele vai ficar esse comportamento, né? Vou colocar aqui no início. Ele fez o cálculo, vou dar um play. Fez o caimento do tecido. Então esse tecido está mais pesadão, né? Deixar ele mais pesado, aumentar a gravidade, faz com que a velocidade do comportamento desse tecido também se altere. Isso a gente vai utilizar mais na animação. Tá certo, gente? Então, acho que era isso que eu fiquei de mostrar para vocês. Demorei um pouquinho para fazer o vídeo. Tive uns contratempos aí, mas finalmente está aí. Eu espero que vocês consigam utilizar nesse projeto aí do ambiente interno. Qualquer dúvida, vocês me comuniquem. Tá bom, gente? Até a nossa aula.